Você tem que aprender hoje o seu papel diante do mundo, diante do diabo, diante de Deus, diante de tudo. Porque nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, do qual o cabeça é quem? Jesus. Quem está me compreendendo? Então, se eu chego num lugar, quem está chegando ali comigo? Jesus. O Senhor Jesus está chegando ali comigo. Se eu vou para lá, quem está indo junto? O Senhor Jesus. Quando eu faço parte do corpo do Senhor Jesus. E às vezes, muitas das vezes, o cristão não sabe qual é o papel dele diante do diabo, diante de Deus, diante de tudo. Vamos lá, diante de Deus, o nosso papel é servo, nós somos servos do Senhor Jesus. É o nosso papel diante de Deus, nós somos filhos e servos desse Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, e diante do diabo? E diante das pessoas, como que eu tenho que agir? Nós vamos aprender isso agora. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, que é o número maior, versículo 18. Vamos abrir, por favor, Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Presta atenção aqui, por favor. A gente vai continuar lendo. Mas, primeira coisa que Paulo fala aqui é o seguinte: os olhos do nosso entendimento têm que ser iluminados por quem? Por Deus, pela palavra dele. Primeira coisa que você tem que abrir a sua mente, iluminar, fazer de tudo para o seu entendimento se abrir para as coisas de Deus. Muitos têm um entendimento fechado, cerrado, não tem visão para isso. Muita gente. Obrigado, pastor. E qual o problema disso? Aonde falta luz tem o quê? Tem trevas. Aonde falta luz tem? Então, o meu entendimento tem que ser formado pela o quê? Pela luz. O meu entendimento tem que se abrir. Então, sempre quando você for ler a Bíblia, meditar a palavra, fala para Deus, abre o meu entendimento. Porque às vezes a gente pensa que a gente sabe e a gente está cego. Só Deus para nos abrir o nosso entendimento e mostrar qual real situação eu estou. Quando eu cheguei na igreja, eu cresci em igrejas evangélicas. E o que acontece? Eu achava que estava tudo bem comigo. Teve uma vez que um obreiro perguntou para mim, você já se libertou? Eu falei, eu nunca tive demônio na minha vida. E eu estava cheio de demônios. Pelas atitudes que eu tinha, tanto no meu interior quanto no meu exterior. E o dia que um obreiro virou para mim e falou assim, você tem que se libertar. Eu fiquei com raiva do obreiro. E eu falei para Deus, meu Deus, se eu não sou liberto, mostra para mim. E foi quando Deus mostrou que eu era um pobre, miserável, nu, pecador. Que eu estava me enganando. Pessoal, se você não vigiar, nós somos enganados por nós mesmos. Já basta o diabo tentar. E quando a venda dos meus olhos caíram, eu falei, realmente, eu estou pingando de demônios, porque eu aprendi uma coisa, não basta estar na igreja, não basta frequentar a igreja. Quem é de Deus frequenta a igreja firme, assiduamente? Sim. Mas nem todos, não é porque você vem na igreja que você é de Deus. Quem concorda comigo? Nem todos que vêm na igreja é de Deus. Mas quem é de Deus vem buscar Deus na igreja. Faz parte do corpo de Cristo. Então tá. Pede a Deus para abrir o seu entendimento, para mostrar o que você não está conseguindo ver.
O único que pode nos revelar a nossa condição espiritual é Deus. E eu posso ser pastor, eu posso ser obreiro, eu posso ser membro antigo ou novo. Se você não pedir a Deus para mostrar isso, no último dia da sua vida, quando a sua alma se descolar do corpo, você vai para o inferno. Mesmo dentro da igreja? Mesmo dentro da onde? Da igreja. Quem está me compreendendo? Pede a Deus para abrir o seu entendimento. Aí ele continua assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, o que ele está falando aqui? Qual é o poder que opera na nossa vida? Que é o que mais a gente bate na tecla para você ser cheio. É o quê? O Espírito Santo. Lembra que Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é um poder. É um poder que você tem que ter. Por isso que, se ainda você não recebeu o batismo com o Espírito Santo mesmo, selado, você tem que ter esse poder. É como se você entrasse num portal e recebesse todo o poder. Jesus, o Espírito do Senhor Jesus, é um poder que você tendo ele, como que eu faço para ter esse poder? Crendo. Agora olha para mim, crer é se entregar 100%. Não é me entregar 80%, 99,9%. Não, é 100%. É 100%. Isso é crer. Quem está me compreendendo? Então, esse poder vai operando dentro da gente. E há quem o poder de Deus está operando do lado. Você vai me compreender. Quando a gente chega na igreja, longe de Deus, Deus opera em volta, criando situações para a gente ir para Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, Deus começa a mostrar para você aquilo que antes nem acusava a sua mente. Hoje tem coisas que você é cobrado na sua consciência. Deus já está operando do seu lado. Deus está guiando você e mostrando já o caminho que você estava te levando para onde? Para o inferno. Pastor, eu estou na igreja, eu cheguei agora, estou vivendo tudo errado, mas Deus já está me cobrando coisas, a minha consciência está me cobrando coisas que antes não me cobrava. Você está no caminho certo. Deus já está do seu lado. Mas Deus quer só ficar do seu lado? Não. Deus quer morar dentro de você. Ele quer operar dentro. E aí, quando eu continuo buscando a Deus, começo a abandonar o pecado, eu abandono a vida errada, me entrego a Deus, me batizo nas águas, o que acontece? Eu tendo muita sede, eu sou cheio da presença, Ele vem e mora dentro de mim, e sela. Quem mora na sua casa tem a chave de casa, tem ou não tem? Pessoa que mora fora pode ser o seu amigo mesmo, da família, mas eles não têm a chave de casa, ou tem? Não tem. Nem minha mãe tem a chave da minha casa, só eu e minha esposa. E acabou. Então, se você tem filhos, você até deixa uma chave a depender da maturidade dele. Se for novo, nem isso você deixa. É ou não é verdade? A chave fica com quem? Contigo. A mesma coisa é Deus. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, é como se o dono da chave fosse quem? O Senhor Jesus. Vamos continuar. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus,
acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha para mim, só um detalhe aqui. Jesus morreu? Morreu ou não morreu? Mas ele o quê? Ressuscitou. Um dia nós vamos o quê? Morrer. Mas quando você está em Jesus, você morre. Mas a morte não tem poder sobre você, porque a sua alma é salva. Agora, se eu morro sem a minha salvação, Jesus, a Bíblia fala, e o Senhor Jesus fala sobre isso depois, sobre a segunda morte. A segunda morte. Então, outra coisa, futuramente, aqui ele fala, não só neste século, mas também no vindouro. Então, o nome de Jesus está acima de quê? De tudo. O nome do Senhor Jesus é acima de tudo. Você é salvo por quem? Bom dia, tudo bem? Você é salvo por quem? Pelo nome de Jesus. Eu sou perdoado pelo nome de quem? De Jesus. Quem te trouxe aqui hoje? Foi o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Olha o tanto que Deus ele quer morar dentro de você. Antes, Jesus andava do lado dos discípulos. Quando Jesus morreu, ele falou, eu estou subindo, mas eu quero morar dentro da onde? Eu vou morar dentro de você. Aí vem uma coisa forte. E sujeitou todas as coisas, aonde? A seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então vamos lá, fecha aí a sua Bíblia. Qual é o papel? Então, tudo está debaixo, bate o pé no chão aí, vamos lá, bate o pé um pouco no chão. Tudo está debaixo da onde? Dos pés do nosso Senhor Jesus. Se eu faço parte do corpo do Senhor Jesus, se eu faço parte, então, os principados, as potestades, o inferno, o diabo, tem que estar embaixo da onde? Embaixo da onde? Dos pés, embaixo dos meus pés. Então eu não posso aceitar o inferno prevalecer contra mim. Por quê? Porque eu pertenço ao corpo, faço parte do corpo. Eu pertenço ao corpo do Senhor Jesus. Então, aonde o meu Senhor Jesus vai, junto comigo, o inferno tem que estar onde? Embaixo dos pés. E quantas vezes a gente começa a deixar com o tempo o mal pisar na gente, o mal prevalecer. Pessoal, o que mais as pessoas temem aí nesse mundo? Uma das coisas é o diabo. Você já percebeu isso? Teve uma senhora que falou, pelo amor de Deus, vocês falam demais do inferno. Fala de diabo, de inferno. Prega sobre Deus. Eu falei, então, sobre Jesus, quem mais falou do inferno da Bíblia foi Jesus. E aí? Por quê? Porque isso não pode causar medo em você. O medo da morte, o inferno não pode causar medo. A prova de que você não está salvo, que se você morrer hoje você vai perder a sua alma, é o medo que você tem da morte. Não estou dizendo que você vai cometer loucuras aí, fazer o que você acha. E eu não tenho medo da morte, eu faço loucura. Não é tentar Deus. Mas você não tem medo nem do diabo e nem do quê? Da morte. Porque eu pertenço ao corpo de quem? De Jesus. Então o mal não pode tocar.
Claro, o mal levanta lutas, tem perseguições, a gente vai ser odiado pelo mundo, porque se o mundo te ama, me desculpe, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Porque quando a gente é de Deus, nós somos odiados pelo mundo, porque eu pertenço ao corpo do Senhor Jesus. Então, tome posição, faça parte do corpo de Jesus, se você não é. Pastor, eu tenho medo, receio para onde a minha alma vai, eu tenho dúvida que a minha alma não está salva. Então pede misericórdia, fala, meu Deus, eu quero fazer parte do seu corpo. E fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte de uma igreja física? Não. É da igreja espiritual, que é o corpo do nosso Senhor Jesus. Antes você tinha certeza, hoje você já não tem mais. O que está acontecendo? Um dia você fez parte do corpo, e quando eu estou no corpo, entenda, o corpo de Jesus é fraco ou forte? É forte. Então, eu posso estar passando o pior deserto da minha vida. Se eu estou no corpo de Jesus, o corpo fortalece. Quem já se cortou aqui ou fez uma cirurgia em algum lugar do corpo, já fez? Pode observar, quando você faz uma cirurgia e tem que cortar ali, parece que todo o corpo foca ali para ser curado o mais rápido possível. O corpo todo. Quando tem uma parte doente, o corpo todo vai para combater aquele vírus, para combater aquela situação. Quando entra uma comida que você sem perceber come, e essa comida não estava boa, todo mundo aqui já vomitou, já ou não já? O corpo inteiro parece que se junta para quê? É ou não é? Porque o corpo todo é ligado, é uma coisa ligada à outra. Você está ligado a Jesus? Pastor, mas eu estou fazendo tudo o que eu quero, estou desagradando a Deus, mas aparentemente eu continuo bem. É engano, porque eu vou terminar agora, mas eu quero te explicar, que nunca aconteça isso em nome de Jesus. Mas exemplo, se você perde o dedinho do seu pé, corta, acontece uma situação, corta um pedacinho, o dedinho do seu pé fica como ali? Quando ele acaba de sair, continua a mesma coisa, sim ou não? Vai sangrar, mas continua a mesma coisa. Daqui 4 dias, como é que esse pedaço de dedo está? Podre, fedendo, está preto. Porque não está ligado aonde? Ao corpo. Mas na hora que sai, aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Tanto é que, a depender do caso, os médicos falam, coloca no gelo, ou eu não sei tanto, e leve junto para ir para o hospital. É ou não é? Porque se passar muito tempo, não tem o que fazer. Agora imagina na vida espiritual a gente. O único capaz de voltar para o corpo é Ele, é o Senhor Jesus. Então, quando eu estou com o Senhor Jesus, fica de pé aí no seu lugar. Quando eu estou no corpo do Senhor Jesus, aonde eu chego é quem chegando? É Jesus. Então o mal não prevalece. Ah, mas é a morte, é o principado. Vai para onde? Debaixo dos pés. Eu estou com o Senhor Jesus, mas eu tenho que pagar o preço para me estar com o Senhor Jesus. Quem me entendeu? Então, para finalizar, primeira coisa, o seu entendimento foi aberto? Pede para Deus abrir e mostrar a sua real situação espiritual hoje. Pastor, para mim está tudo bem, amém, mas meu Deus, se tem algo errado, mostra para mim.
eu não quero ter uma surpresa desagradável no último dia, ou Jesus voltar e eu perder a salvação. Segunda coisa, você tem que entender a sua posição. Será que você tem a presença do Espírito Santo morando em você? Pensa. E o que está faltando? Ou Jesus está ainda do seu lado? Dá a chave da porta da sua casa de uma vez, você me entende. A chave da porta do seu coração, da sua alma, e fala: Deus, entra dentro de mim, faz o que o Senhor quiser. Mas tem coisa que Ele vai tirar da casa. Vai ou não vai? Tem coisa que Jesus não aceita. Tem um lixo ali dentro, tira o quê? O lixo, o pecado, a mágoa, ressentimento, tira logo. Limpa a casa. E por fim, lembre, o cristão verdadeiro não tem medo da morte e nem do diabo. No início, quando eu chegava na igreja e via as pessoas manifestadas, eu ficava como? Morrendo de medo. Ai, meu Deus, olha ali. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu lembro até hoje, eu era membro ainda. Eu sentava na primeira ou na segunda fileira. Nesse dia eu estava na segunda fileira, o diabo olhou para mim e falou assim: eu vou te pegar. Eu me levantei, eu falei: pega agora. Eu membro, pega agora. Porque eu já não tinha mais medo. Porque eu sabia que é como aquela criança que está no colo do pai. Ninguém me toca, eu estou no colo do meu pai. Eu tinha muito terror noturno, para terminar também. E aí, quando eu me libertei, vinha na minha cabeça assim: eu vou aparecer para você. Vinha na época o diabo falando: ó, eu vou aparecer para você. Nesse processo de libertação que me ajudou, sabe o que foi? Foi a palavra de Deus. Eu falei: então aparece agora então. Porque está escrito que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, eu não sou mais aquele antigo Assuero, eu sou de Deus agora. Na hora o medo o quê? Aí com o tempo eu tive uma experiência com Deus, aí eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí foi seguindo a carreira da fé. Pede a Deus para mostrar para você como você está na real situação espiritual. Amém?